Bom, pessoal, boa tarde. Eu vou falar para vocês um pouco de um trabalho que a gente fez sobre definição do vácuo em Friedman, né? Eu acho que é bastante instrutivo para quem quer estudar teoria de campos em espaços curvos, não só estudar aquela versão covariante, onde você trabalha com uma quantização numa métrica de fundo arbitrária, mas trabalhar com métricas que têm algumas simetrias que ajudam a gente a encontrar exatamente qual é o efeito da geometria, né, do fundo nas teorias de campos, né? Então, assim, os dois protótipos disso são, se você trabalhar com teoria de campos em Schwarzschild, né, você vê, assim, o que a diferença espacial na geometria causa na teoria de campos. E o outro protótipo interessante é em Friedman, onde a diferença agora é no tempo, né? A curvatura que você tem é mais efeito da curvatura extrínseca entre as folhas, né? Ou seja, a sua folha ela é sempre tem mesmo a geometria, mas a maneira que você vai de uma folha para outra varia, né? Então, eu acho que a gente consegue entender muito do efeito da teoria de campos em espaços curvos olhando esses sistemas simplificados. E esse trabalho, a gente estava tentando encontrar uma técnica generalizada para definir o vácuo, né? Ou seja, a gente precisa definir uma representação. Essas representações elas são hiperrelevantes na teoria de campos, porque nem todas as representações são unitariamente equivalentes às outras, né? O que é diferente da mecânica quântica, né? Ou seja, num certo sentido, a mecânica quântica é completa. No momento que você dá a álgebra de Poisson, você tem módulo complicações de ordenação de operadores, você tem uma álgebra dos operadores, uma vez que você tem a álgebra dos operadores, não importa muito a representação que você vai usar, porque as outras são unitariamente equivalentes. Mas, no caso da teoria de campos, não, né? No caso da física de partículas tradicional, duas coisas acontecem. Você tem um grupo de Poincaré para motivar a escolha de uma representação, né? E você tem um problema bem posto, né? Você geralmente está estudando um problema de espalhamento, onde você supõe um sistema desligado no passado, um sistema desligado no futuro, e a interação acontecendo no meio do caminho. E isso, de certa forma, esconde muito do que é teoria de campos, porque você acaba olhando mais o problema do espalhamento do que a teoria de campos na sua estrutura. Na verdade, o que a gente vai discutir aqui é quase que imperceptível na teoria de campos em espaços planos, porque você bota uma onda plana, você não viu que você botou uma onda plana lá e que, na verdade, está fazendo uma série de escolhas ao fazer isso, né? E isso passa batido. Mas quando você tem um universo de Friedman, né, principalmente no caso em que você não está em De Sitter, você não tem simetria de translação temporal. Então, o seu vácuo ele vai ter problemas, né? Aquilo que vai parecer ser um vazio em um tempo, não vai ser vazio em outro, né? Então, é muito importante você entender como que você parametriza a escolha do vácuo, né? Então, nesse seminário eu vou tentar dar essa primeira parte desse trabalho que nós fizemos, que é parametrizar a escolha do vácuo. E uma vez essa escolha parametrizada, você pode aí trabalhar com outras técnicas, no caso que a gente trabalhou, técnicas de sistemas dinâmicos, para descobrir o que é aquilo que parece permanecer vácuo o mais tempo possível, né? Ou seja, como você não tem uma coisa em absoluto, você tem pelo menos uma noção aproximada, né? Que em linguagem de sistemas dinâmicos é a mesma coisa de dizer que você está num sistema autônomo, que não depende do tempo, você tem um ponto fixo, que é o vácuo de Minkowski. Mas quando você não está no sistema autônomo, você não tem mais ponto fixo, mas você tem a noção de atratores, repulsores, e esses atratores e repulsores, de certa forma, são uma maneira mais fisicamente palatável de definir vácuo, certo? Mas então, nesse seminário agora, eu vou tentar mostrar para vocês como que a gente desdobra todas essas estruturas e chega, digamos, no âmago do que é escolher vácuo numa teoria de campos em Friedman, certo? Bom, a gente vai trabalhar com teorias livres, né, que é essa mesma noção do espalhamento. A gente não tem técnicas que nos permitam resolver o problema não linear de uma teoria, um fóton, né, um eletromagnético, uma teoria eletromagnética acoplada com um spinor, coisas do tipo. A gente sempre trabalha com teoria de perturbação, e a teoria de perturbação em torno de teorias livres, né? Então, a teoria livre é essa base da estrutura que nós usamos matemática para construir coisas mais complicadas, certo? Então, assim, só para a gente ter uma noção, para eu não escrever uma coisa muito abstrata aqui, isso aqui a gente tem uma densidade lagrangiana, né, que a gente pode... É a última que está melhor? Então, aqui uma densidade lagrangiana bem simples, certo? A gente está trabalhando em espaços curvos, certo? Isso aqui pressupõe que a gente está colocando, né, de certa forma, para ser mais formal, nós temos que escrever aqui uma 4 forma de integração, né? Mas isso aqui a gente joga em coordenadas e faz uma coisa mais simplificada para não deixar tão abstrato, tá? E a gente tem uma teoria livre, uma teoria escalar livre, a gente pode escrevê-la assim,
certo? Essa aqui é a derivada covariante, certo? Tem um pressuposto aqui, uma métrica, né? Essa aqui é a derivada covariante associada ao transporte sem torção, tá certo? Geometria, né? Geometria diferencial simples, né? A gente tem aqui o determinante da métrica, certo? E a gente está usando a assinatura menos 1, 1, 1, 1, certo? Bom, em geral, você precisa fazer alguma coisa para chegar numa estrutura hamiltoniana, né? Você não tem como encontrar uma estrutura hamiltoniana sem fazer uma escolha de tempo, né? E fazer uma escolha de tempo em espaços curvos é a mesma coisa que escolher foliações para sua métrica, para sua variedade, né? Nem toda variedade admite essas foliações globais, tem uma série de dificuldades, a gente não vai entrar em nenhuma delas, tá? A gente vai supor que tem uma variedade globalmente hiperbólica que admite, né, foliações globais, sem grandes problemas, né, nem grandes detalhes matemáticos nesse ponto, certo? Então, a gente tem aqui um vetor tipo tempo, tá certo? É um vetor NMI, que a gente normaliza ele com a nossa métrica, tá certo? E a gente tem que, como o nosso espaço é globalmente hiperbólico, a gente sabe que a presença desse vetor aqui, pelo teorema de Frobenius, a gente sabe da foliação global, a gente pode encontrar aqui uma função tempo, tá certo? Cujo gradiente nos dá esse campo aqui, certo? A derivada exterior dessa função tempo, você pode pensar que xmi aqui são coordenadas arbitrárias, tá certo? E claro que normalmente o que se faz é adotar um sistema de coordenadas em que essa função tempo coincide com a coordenada t, né? E aí você trabalha dessa forma, mas eu acho um pouco mais conveniente fazer dessa forma assim. Pessoal, tá tudo bem? Tá muito básico? Tá tranquilo? T aqui não é uma coordenada. Tem uma função do espaço-tempo, ou seja, é como se fosse uma função que você usa para medir em que folha você está. Você calcula num certo evento, ele te dá um número que te diz qual é a folha. Se você mede em outro evento, ele te dá o mesmo número, significa que você está na mesma folha. Então, basicamente, ele está sincronizando os eventos, né, de uma forma arbitrária, claro, que é a sua escolha, mas ele sincroniza os eventos e define o que é uma folha e o que é outra, né? Toda vez que te dá um número diferente, está numa folha de tempo diferente. Certo? Uma luz ali apagou. Ok. E, obviamente, as folhas onde essa função é constante, por definição, são as folhas de simultaneidade, tá certo? Nessas folhas, a gente pode definir uma métrica, tá certo? Essa métrica é dada por isso aqui. É fácil ver que essa métrica aqui, ela funciona como um projetor. Ok? Então, esse objeto tem duas utilidades, né? Você pode usar ele para calcular como é que é a métrica na folha, mas também pode usá-lo para projetar tensores que estejam habitando o espaço tangente de 4 dimensões num subespaço tangente de 3 dimensões, que define o espaço tangente de dentro das folhas, certo? Em geral, se você calcula essa quantidade aqui, ou seja, esse é um símbolo que não é muito comum ser usado, mas você pode pensar que esse símbolo aqui, ele pega todos os índices que estão dentro dele e bota um projetor gama para cada índice. Tá? É só uma maneira compacta de evitar escrever um monte de projetor. Então, se você calcular a derivada de Lie na direção normal do seu projetor, o que você encontra normalmente é isso aqui. 2 vezes o traço da curvatura extrínseca sobre 3, gama mini, mais 2 vezes o shear, né, do fluxo de uma folha para outra. Né? Então, quem não está muito acostumado com geometria diferencial, você pode pensar na estrutura da geometria, digamos, quadridimensional como separada em 2 pedaços. A curvatura intrínseca, que é aquela curvatura de dentro da folha, e a curvatura extrínseca. Né? Então, se você quiser pensar uma coisa bem simples, pode pensar, por exemplo, numa 2-esfera embebida no espaço euclidiano. Né? O espaço euclidiano tem curvatura 0, né? Mas você pode pensar que a folha é agora a superfície da esfera, que tem curvatura, porque é uma S2, mas tem também curvatura extrínseca, ou seja, quando você sai de uma folha para outra, basicamente, né, uma folha é uma superfície de uma das esferas, a próxima folha é a superfície da próxima esfera. Quando você sai de uma para outra, você tem digamos, uma expansão das suas geodésicas. Né? Então, quando você soma a extrínseca com a intrínseca, você acaba numa geometria tridimensional plana, por mais que você tenha intrínseca e extrínseca, tá certo? Então, isso aqui é só para dizer
que a sua curvatura extrínseca, que é dada por esse objeto aqui, basicamente, ela pode ser separada num pedaço que te dá a expansão. Então isso aqui mede o quanto que as suas linhas, quando se movem de uma superfície para outra, elas, digamos, se espalham, né? Se elas divergem ou convergem para o mesmo ponto. E é por isso que isso aqui é super importante para você medir presença de singularidades em espaço-tempos e assim por diante. Né? E tem a possibilidade de você ter um shear também, tá certo? Aqui a nossa foliação é global, você poderia também ter rotacional, mas como a foliação é global, o rotacional não pode aparecer ali, tá certo? E você acaba tendo isso aqui. Isso aqui, pessoal, é só porque eu quero introduzir o conceito de fator de escala e essa decomposição me ajuda, tá? Então é só uma maneira de colocar um fator de escala no problema sem fazer uma coisa muito mágica, tá bom? Bom, a gente normalmente define essa função assim, né? Eu vou definir esse símbolo, que é basicamente A ponto sobre A, que também é definido por θ sobre 3. Ah, a gente chegou na assinatura mesmo, a assinatura está certa. É isso mesmo. Então você define essa funçãozinha aqui, A ponto sobre A, né? Aqui, no caso, você sabe que... Eu esqueci de falar, desculpa, pessoal. A gente está trabalhando com espaços homogêneos, tá? Ou seja, a gente está pressupondo que essas geometrias dentro da folha são homogêneas isotrópicas, tá? Dentro da folha, não no espaço inteiro, no espaço-tempo inteiro, certo? Então isso aqui nos dá também, que se eu calcular aqui a derivada espacial desse fator de escala, que é basicamente, né? Alfa A, esse cara aqui é zero, tá certo? Ou seja, essa função aqui, não é fácil provar isso, mas você consegue mostrar com uma certa... fazendo alguns passos, que essa função aqui, ela só pode ser... ela tem que ser função somente da função tempo, tá certo? Né? E a gente define aqui a derivada de Lie na direção normal de A como A ponto. Certo? Eu fiz alguns passos um pouco não lineares aqui, desculpa, mas é que eu esqueci de definir as coisas antes, tá bom? Então, bom, feito essa reparametrização do seu fator de expansão em termos desse objeto que eu estou introduzindo, fator de escala, e usando o fato de que a gente está trabalhando com foliações homogêneas, a gente chega nessa expressão aqui e pode definir o seguinte objeto. Você pode chegar agora e dizer que eu vou reescalonar... Cadê você? Onde é que eu botei aqui? Eu posso reescalonar aqui a minha métrica na folha, né, botar um tio nela e definir isso aqui como sendo A menos 2, esse objeto aqui, certo? E qual é a vantagem disso? Quando a gente calcular agora a derivada de Lie projetada desse cara, mini, isso aqui vai ser, né, esse termo aqui, ó, ele vai dar um fator de menos esse aqui vai estar lá de qualquer forma, e vai sobrar só 2 vezes sigma mini sobre A2, que alguns autores chamam desse cara aqui de um sigma mini til, né? Então você separa da sua teoria aquilo que tem a ver com a expansão e a contração e deixa ali o shear só para dizer, né, desse cisalhamento das curvas, né? Então, na hora que você está fluindo de uma folha para outra, você pode ter isso acontecendo com certo cisalhamento. Bom, por que a gente está falando tudo isso? Porque agora a gente pode pegar a nossa lagrangiana, nossa densidade lagrangiana, e reescrever ela usando essa separação aqui, que é basicamente a separação 3 mais 1, né? A gente está fazendo uma separação escolhendo explicitamente uma direção que a gente vai chamar de tempo, né? Ou direção temporal. Nesse caso, o determinante da métrica, isso é uma conta que eu aconselho quem nunca fez, fazer, vai encontrar que esse cara aqui é proporcional basicamente a A ao cubo, né? E aqui a gente escolhe A ao cubo mesmo, o que implicitamente dá significado para as coordenadas comóveis, tá certo? Bom, uma vez que a gente faz essa escolha, a nossa densidade lagrangiana agora fica escrita assim: A ao cubo sobre 3, duplo sobre 2, e aqui eu vou ter o seguinte, φ ponto quadrado, o ponto é a mesma definição aqui, tá? Cadê? Aqui, certo? Definição do ponto é simplesmente a derivada de Lie na direção normal. E se isso aqui, pessoal, é só uma maneira mais covariante de escrever a derivada parcial, tá? A derivada de Lie, ela reduz a derivada parcial, dt, que vocês estão acostumados, del t, quando você escolhe um sistema de coordenadas tal, que t é a coordenada, é uma das coordenadas. Né? E aqui o que vai sobrar pra gente é esse objeto aqui. Ok?
E esse cara aqui, a gente vai fazer o seguinte, eu não vou entrar nos detalhes dos termos de superfície, eles podem ser extremamente importantes, tá? A gente vai supor que não tem problema com o termo de superfície, seja porque tem compactificação, seja porque você botou uma condição de contorno infinito, o que, se vocês pensarem bem, é muito estranho em cosmologia, né? Botar condição de contorno de campo de 0 no infinito, mas bem, a gente não vai entrar nessa complicação aqui. Fazendo essa integração por partes uma vez, esse cara aqui se reduz ao seguinte, aqui troca para mais, tá? E aqui vai ficar gama mini, mi, fi. Isso aqui, veja, isso tudo que eu estou fazendo para extrair dois ingredientes aqui da nossa teoria, tá? Um é a direção temporal e o segundo é esse operador aqui, ó. Da mesma forma que eu tenho essa versão conforme aqui, conforme porque você pode chegar na métrica em qualquer outro tempo, fazendo uma transformação conforme de uma métrica de um tempo especial. Basicamente o que a gente faz em cosmologia o tempo todo, certo? Você pode encontrar a inversa desse cara aqui, não é a inversa dele, na verdade, a inversa dele, que vai te dar a versão conforme dos índices em cima, tá certo? É um pouco diferente, mas você consegue fazer isso, e isso aqui vai ficar o seguinte, vai ficar 1 sobre A ao quadrado, D2 til, tá? É o nome que eu vou dar para esse operador aqui. Isso tudo aqui é 1 sobre A2 quadrado, D2 til, φ, certo? E esse operador aqui é o operador de Laplace-Beltrame na folha, tá certo? Que, em alguns casos, que eu vou escrever aqui agora, ele é mais simples, ou seja, você pode calcular o comutador da derivada de Lie na direção normal com esse operador aqui, e você vai descobrir que esse cara aqui é zero quando você estiver em Friedmann, certo? Isso vai ser bastante útil para a gente, porque a noção de autofunção que a gente vai usar para decompor os nossos campos é uma noção que está associada aos operadores diferenciais que aparecem nas equações de movimento, que é basicamente aquele. Se eu não conseguisse aquilo, eu teria que fazer uma decomposição dependente do tempo, ou seja, em cada folha de tempo eu teria que ter uma decomposição de Fourier, digamos assim, diferente, certo? Então, no caso de Friedmann, isso aqui simplifica muito, muito a nossa vida, tá certo? Isso é basicamente o que você não consegue ver quando você faz só Friedmann ou só Schwarzschild. Ou seja, aquilo ali é a interação do fato de que não só o tempo como o espaço mudam, mas ambos mudam ao mesmo tempo, certo? Mas a gente não vai entrar nesse detalhe aqui, tá? Só estou mostrando que no caso aqui de Friedmann, tá? Esse comutador é zero, certo? Ok, então, bom, a gente aqui tem quase todos os nossos ingredientes, a gente tem o campo, a derivada temporal do campo aqui, separada, a gente tem um outro pedaço aqui que parece ser um termo de... ele vai ser como um termo de um oscilador harmônico, né? Tem uma modelagem que eu gosto muito, que é você chega numa teoria de campos através de osciladores harmônicos acoplados de uma forma especial, certo? Então, o oscilador harmônico, de certa forma, é um modelo para o limite do contínuo de infinitos osciladores harmônicos acoplados, em que cada ponto do espaço, espaço-tempo, você bota um oscilador desse, certo? Então, por que teoria de campos é isso? Exatamente qual a relação disso com a física de partículas? É algo que pode ser, eu acho que um pouco mais explorado, mas é algo que acontece, de fato. Certo? Então, pessoal, a gente pega agora a nossa Lagrangiana, que está aqui, um pouco feia. Eu vou reescrever ela aqui, ó, da seguinte forma. Ao cubo sobre 3, sobre 2, né? Eu boto o φ ponto quadrado que estava aqui já. E, não, fiz besteira. Falou alguma coisa? Eu vou fazer a transformação aqui. Basicamente, a transformação é você introduzir um multiplicador de Lagrange para você reduzir a ordem da sua Lagrangiana. Depois você pode chamar isso de hamiltoniana, que é o que todo mundo faz, tá certo? Então, isso na prática é botar um Pφ, φ ponto aqui, e subtrair a mesma coisa. Pφ, φ ponto. Claro que o meu Pφ vai ser definido como a variação da ação. Nesse caso específico, a variação da ação é simplesmente a derivada parcial da densidade lagrangiana em relação a φ ponto, tá certo? Bom, se você usa essa definição aqui, isso aqui vai dar A ao cubo φ ponto, tá certo? E aqui a gente nota a primeira coisa. Em Friedmann, o que está aparecendo é que o seu momento conjugado, ele vai ser esse oscilador harmônico num certo ponto do espaço, mas ele tem uma massa que depende do tempo. E essa massa é o volume, né? É uma coisa proporcional ao volume do espaço-tempo, certo? Então, é claro que é o que eu já tinha aqui, tá certo?
E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou inverter essa expressão aqui, vou encontrar o meu φ ponto em termos do meu momento, vou substituir aqui e vou escrever minha lagrangiana novamente, tá certo? Eu só somei e subtraí uma mesma expressão aqui. Né? Como eu falei para vocês, é só aquele multiplicador de Lagrange fazer transforma de Legendre, tá? E isso permite você escrever sua lagrangiana da seguinte forma. Pφ, φ ponto. E, bom, eu já vou botar aqui o resultado final. Vou botar esse espaço. Então, vou botar um menos aqui. Vai ficar aqui. Pφ quadrado sobre 2a ao cubo. Olha aqui a massa de novo, tá vendo? P ao quadrado sobre 2m, né? E aqui vai ficar assim. Menos a ao cubo. Eu vou deixar explicitamente sobre 2. Aí eu vou ter um termo que é assim, ó, 1 sobre a ao quadrado, que eu já separei. E aqui, pessoal, vocês conseguem ler aqui ou eu vou para lá? Melhor ir para lá, né? Ah, sim. Deixa eu reescrever aqui então. Então, esse cara vai ficar assim, que eu estava escrevendo ali. P ao quadrado sobre 2a ao cubo, menos a ao cubo sobre 2. Aí tem o termo de 1 sobre A2, né? E aqui eu tenho φ 2φ, tá certo? Você pode estranhar isso. Tá errado. Mas... fui fazer com pressa, fiz besteira, beleza. Φ ponto, menos a parênteses, quadrado, 2 ao cubo, menos ao cubo sobre 2, 1 sobre a ao quadrado, φ 2φ. Certo? Deu para acompanhar, pessoal? Eu fiz um vai e vem aqui, mas acho que está tranquilo. Né? Só para deixar evidente que a gente tem uma estrutura de oscilador harmônico aqui mesmo, tá? Ou seja, a sua lagrangiana vai ter aqui a sua newtoniana, tá certo? E dentro da newtoniana parece ter esse menos aqui, mas não se preocupe, porque tem vários teoremas que garantem que esse operador tem autovalores sempre negativos, tá? Então, na prática, se você encontra aqui uma base que diagonaliza o operador D2 til, né, esse cara aqui vai aparecer o autovalor, né, que é um número negativo, então você vai ter um oscilador harmônico com massa A ao cubo, a massa aqui e aqui, e uma frequência que vai ser o autovalor do Laplaciano dividido por A ao quadrado, tá certo? Que é o protótipo de tudo que se faz em cosmologia, tá? Basicamente, cosmologia, se você entender isso aqui, você entende inflação, tudo que o pessoal faz nessa parte da cosmologia, tá? Apenas como cosmologia primordial. Mas não, a gente não está muito interessado em simplesmente pegar isso aqui e resolver encontrar as autofunções. A gente poderia, dependendo da dinâmica do fator de escala, você encontra soluções analíticas, ver como é que esses campos evoluem. O que nós queremos fazer agora é tentar encontrar como que a gente quantiza essa teoria, né? E como que a gente parametriza a escolha de representação da teoria de campos associada a essa teoria quantizada, certo? Então a gente vai começar a fazer uns truques aqui e vai reescrever essa hamiltoniana aqui, né? Ou seja, a minha hamiltoniana, essa aqui, eu vou escrever dessa forma engraçada, uma densidade hamiltoniana, eu vou escrever ela assim, ó, 1/2, tá? Eu vou botar um vetor linha aqui, ó, φ pφ, tá certo? Vou botar uma matriz aqui, menos a d til 2, é só esse A ao cubo com esse 1 sobre A ao quadrado, tá? 0, 0, e aqui eu tenho 1 sobre A ao cubo, tá certo? E eu tenho esse cara aqui. A história por trás disso aqui, ela é bem complicada, né? O fato de que a gente está trabalhando com uma teoria, do ponto de vista da mecânica clássica, uma teoria livre. Essa teoria livre é uma teoria que a estrutura simplética cai para o espaço de fase, né? A estrutura simplética ela aparece no tangente do espaço de fase, né? Mas como no caso da teoria linear, você acaba trazendo a linearidade para os campos também, né? Então é a mesma coisa quando você está trabalhando mecânica clássica, com um oscilador harmônico simples, né? E você tem que a soma de soluções é a solução, certo? Então é a mesma coisa que está acontecendo aqui. Mas isso aqui dá para a gente essa estrutura que eu vou chamar de tensor hamiltoniano, certo? Eu introduzi esses índices latinos aqui, começando em A, né, para rotular essas posições aqui, tá certo? Ou seja, eu vou ter um vetor no espaço de fase, tá certo? Eu botar um igual com um pontinho aqui, só para lembrar que esse cara aqui é definido de forma que quando A é igual a 1, ele é igual a φ, e quando A é igual a 2, ele é igual a pφ. Certo?
É só um pouco de notação, porque senão as coisas ficariam muito longas, tá? E usando essa notação aqui, é fácil ver que nossa densidade hamiltoniana ela vai ser dada por isso aqui. Certo? Então eu introduzi aqui esse tensor nesse espaço de fase, né? E com esse tensor no espaço de fase eu defini aqui a minha hamiltoniana como essa forma quadrática aplicada nos dois campos aqui, certo? E com isso a gente pode fazer o seguinte, a gente pode olhar para agora o termo cinético. Né? Esse termo cinético é o nome desse objetinho aqui, tá? É o pedaço que te dá a estrutura de Poisson da teoria, tá bom? Se alguém não sabe algumas coisas que eu estou falando, pode perguntar, tá? Bom, então esse termo que parece inofensivo, a gente pode escrevê-lo assim, né? Pφ, φ ponto. E aí você faz o seguinte truque, você escreve isso aqui como sendo meio de Pφ, φ ponto, mais, aí você escreve aqui Pφ, φ ponto, tá? Isso aqui é a derivada do produto, tá ok? Menos Pφ ponto, φ. Certo? Parece que você não ganhou nada, mas aqui vai aparecer uma estrutura que é a estrutura simplética da teoria, de uma forma bem simples, né? Você não precisa definir ela usando formas diferenciais, ela aparece aqui de uma forma mais pé no chão, porque ela é simplesmente dada por uma matriz nesse caso, né? Porque, na verdade, o que a gente vai encontrar são os elementos de matriz da forma simplética nessa escolha de coordenadas, ok? E como é que isso aqui fica? Eu posso reescrever esse cara aqui assim, ó. I sobre 2... A introdução explícita do I é por conveniência futura, tá? Não tem nada de complexificação de nada da teoria aqui. A parte que a gente vai complexificar a teoria é importante, mas não tem a ver com isso, tá ok? Então vai ficar assim. Φ. Pφ. Eu vou botar uma matrizinha aqui. Menos 1, 0. Φ. Pφ. Ponto, ponto. Certo? Então é um pouco de notação para reescrever isso tudo assim. I sobre 2, que A, S, AB, que B, onde nosso S, AB, nada mais é do que I, 0, 1, menos 1, 0. Certo? Então a gente tem uma estrutura aqui simplética, né? E tem o I aqui que vai fazer a composição disso aqui numa estrutura mais para frente. Certo? Ok, essa matriz aqui ela tem uma inversa, que é essa aqui, que tem as mesmas componentes. Tá? 0, 1, menos 1, 0. Você pode fazer tudo sem colocar o I e botar o I só na hora que você quantizar a teoria, mas, bom, como eu falei, é mais conveniente fazer dessa forma. Okay? Usando essa notação toda, você cai numa ação, já vou escrever aqui em termos de ação. Esse I aqui é porque tem um I dentro do S. Tem um I dentro, um I fora. Quando você combina os dois, fica essa estrutura aqui. Ah, tem um I aqui. Eu esqueci de botar. Desculpa. É isso mesmo. É esse I aí mesmo. Isso. Então, quando a gente nós escrevemos aqui nossa ação, a gente vai ter o seguinte. Integral de 4x, tá certo? Como eu falei, tem umas pressuposições sobre o tipo de coordenadas que você está usando aqui, tá certo? E aqui a gente tem I, que A, S, AB, que B ponto, menos que A, H, AB, que B. Certo? Então, isso tudo, pessoal, foi para mostrar para vocês que esse tipo de ação aqui pode ser escrita para uma teoria de campos particular, mas se você colocar massa aqui, se você botar, por exemplo, o que a gente acontece na cosmologia, que você vai quantizar a perturbação de um campo mais a perturbação da geometria, né? Você vai encontrar graus de liberdade comuns que vão ter uma ação associada, ou seja, você vai encontrar várias ações dessa forma aqui. Mas para nosso trabalho daqui para frente, contanto que ela tenha essa estrutura aqui, ou seja, ela seja linear nos campos, né? Você sempre vai poder escrevê-la dessa forma. Esse pedaço aqui deixando explícito a parte cinética da teoria,
né? E a parte da newtoniana fica toda, digamos, sintetizada nesse tensor HAB aqui, tá certo? Então, a gente vai mostrar, dependendo das características desse tensor, se esse tensor tem dois autovalores positivos, ou tem um negativo positivo, tem um autovalor zero. Com isso, você classifica todos os tipos de dinâmica que essa teoria tem, tá certo? A gente não vai chegar lá porque a gente não vai estar interessado na dinâmica, mas essa estrutura aqui ela vai deixar muito mais simples para a gente parametrizar a escolha da representação, certo? Tem. Aqui. Obrigado. Deixa eu ver. Eu costumo fazer vários desses errinhos aí, então, por favor, se vocês pegarem, me falem. Ok. Bom. Nesse formalismo aqui, as equações de Hamilton ficam com essa cara aqui, ó. Ponto igual a S, A, B, H, A, B, C. Ah, merda. B, C, C, C. Certo? Uma teoria linear. Agora está toda bonitinha, tá certo? O fato de P virar X e X virar P, se você quiser pensar assim, está todo, como a gente diz, explicado aqui dentro dessa matriz, tá certo? Aqui é a sua matriz do tensor hamiltoniano e você tem a sua teoria aqui genérica, tá certo? Daqui você pode tirar a sua estrutura de Poisson, tá certo? Então, você calcula os parênteses de Poisson, você pega aqui uma função desses campos, qualquer um funcional desses campos, se você preferir, né? São esses funcionais aqui de Xi1 e Xi2, tá certo? E você tem que os parênteses de Poisson vão ser, basicamente, o que acontece é que a estrutura simplética, ela te dá o produto bilinear de dois campos, né? Você pode tirar o gradiente de duas funções e calcular o produto deles. Isso é a estrutura de Poisson, certo? Então, basicamente, esse F1, F2 aqui, ele vai ser dado por menos I integral de 3x, vou botar uma setinha aqui, sigma, só para dizer que a gente está numa folha, tá certo? Então, isso aqui é uma integral de uma das folhas da foliação que a gente discutiu lá atrás, certo? E aqui é variação de F1 em relação a QA de x, S a B, variação de F2 QB de x, certo? Esse aqui te dá a nossa teoria da nossa estrutura simplética. Dentro da estrutura simplética, deixa eu ver, embaixo está errado. A, B. E se você calcular o trivial, que é o que a gente faz sempre, você vai encontrar que o parente de Poisson de XA com XB, né? Isso aqui vai ser dado por menos ISAB delta 3. Desculpa. Esqueci de botar aqui. Não. Esse cara aqui é o XA de x1, XB de x2. Certo? Esse aqui x1 menos x2. Tá certo? Só uma dúvida, como você está indexando os Fs, ali é F1 de x1 e F de x2, tipo... Desculpa, pessoal, aqui é xi, tá? Tá? E aqui é x. E aí dentro do parênteses de Poisson é F... Então, dois ali só. Tinha então dois ali, né? Não é F maiúsculo de C2. Faltou... Ali em cima. Ah, sim. Isso. Na verdade, não tinha que ter um, né? Desculpa, pessoal, é isso mesmo. Tá? Sandro, esses vetores X aí são todos na folha, é isso? Esses vetores, eles são na folha, sim. Então você está com uma coisa toda, tudo uma forma hamiltoniana na folha. Na folha, isso. Então, isso tem uma evolução temporal? Tem. O que a gente vai mostrar é justamente que esse cara ele vai induzir um produto na folha que é conservado no tempo. Se isso não fosse verdade, a gente não ia conseguir fazer, a gente não conseguiria usar esse produto para definir um produto interno entre as soluções. Porque uma coisa é você falar da folha, onde você pode colocar condições iniciais, e outra coisa é você falar as soluções no tempo, né?
você mostra que existe uma relação de 1 para 1 nos dois, e que esse produto é conservado. Então, uma escolha de condições iniciais em uma folha é equivalente a escolher um conjunto de soluções. Mas sim, isso aqui é na folha. Ou seja, aqui eu estou falando de x e p, e eu não preciso saber calcular a derivada nem de x nem de p em relação ao tempo. Mas, por exemplo, se você fosse escrever uma equação de Hamilton, como aquela lá em cima, o que significa aquela derivada temporal lá? Aquela derivada temporal me diz justamente como que eu parametrizo a evolução no tempo. Como que eu saio de uma folha para outra. É aquele t lá do começo. Mas é absolutamente não trivial isso, porque... Exatamente. Porque como que eu, daquela equação lá, está relacionada com esse parênteses próximo aí? Porque como isso aqui só está na folha, e aquela derivada temporal, ela tira da folha. Exatamente. Então aqui você tem que pensar que tem a mesma estrutura matemática da equação de Schrödinger. O DDT da equação de Schrödinger não é um operador dentro do espaço de Hilbert das suas autofunções, das suas funções em geral. Ele é justamente uma parametrização, você tá supondo que existe uma família de vetores de estado, em cada um espaço de Hilbert diferente, e que está dizendo como que quando você muda esse parâmetro t, você tira um vetor de um espaço de Hilbert e passa para o outro. O problema é que na mecânica quântica a gente identifica todos os espaços de Hilbert como um só e confunde as coisas. E aqui a gente tem o mesmo problema acontecendo. Tem um paper muito interessante do Azteca mostrando que o problema da não unitariedade na evolução temporal dessas teorias de campos em Friedman vem dessa identificação bruta que a gente faz de todos os espaços de Fock. Então tem um T para escolher onde a gente está. Tem, eu tô fazendo um fast and loose com T aqui, porque daria um pouco mais de trabalho fazer precisamente. O que parece, por exemplo, se você for investigar no fundo esses parênteses que possam acontecer, são transformações da folha nela mesma. Isso. Com um álgebra de Lie. Exatamente. E aí o que você está me dizendo é que a evolução temporal ela aparece, em vez de você olhar folha a folha, é como se você olhasse essas transformações como sendo uma espécie de efeito de tempo que está acontecendo. Exatamente. Exatamente. Mas aí você poderia, isso é uma coisa que eu nunca terminei de fazer, é que você consegue definir um conceito de transporte paralelo entre as folhas. Você vai falar o seguinte, esse campo numa folha T0, ele não pode ser simplesmente transportado trivialmente para outra folha. Ele precisa ter, quando você introduz esse transporte, você consegue resolver o problema da unitariedade. Vai ser uma coisa que eu nunca terminei de fazer. Mas é bem interessante isso aí, tem muita coisa legal para explorar nessa parte. Porque as pessoas geralmente não fazem essa investigação onde você parametriza também a representação tempo a tempo. É sempre uma representação para todos os tempos. Certo? Mas é extremamente importante isso. Quando o senhor diz problema de unitariedade, você está falando que esses parâmetros que a gente está medindo de x e p não são unitários? Então, tá vendo essa evolução aqui? Né? O professor estava perguntando aqui, é justamente que essa evolução, você vai fazer essa mesma evolução para os operadores de campo. Então, o seu φ e o seu πφ vão virar chapéu, botou chapéu nesses caras, eles vão virar agora, como representação, operadores que atuam linearmente num certo espaço de Hilbert, certo? Se você pensa que esse DDT está parametrizando uma transformação dentro desse mesmo espaço de Hilbert, você vai descobrir que de uma folha para... Quando você passa de um t para um t mais delta t, a transformação que dentro desse espaço não é uma transformação unitária. O que é estranhíssimo. Não é unitário. Você está indo para outra representação que não é unitariamente equivalente à que você tinha antes. De certa forma, de uma forma bem simples, como a gente vai trabalhar com os modos aqui, o número de partículas num tempo infinitamente próximo do anterior é infinito. O que te leva à não unitariedade da transformação. Ou seja, você vai falar que, só para ficar claro, você tem esse cara aqui representado em T0, então você tem uma representação, você tem um espaço de Hilbert para esse cara aqui, tá certo? Um H aqui. Você tem esse cara aqui em T0 mais delta T, tá certo? Que em princípio deveria estar em outro espaço de Hilbert. Mas você não faz isso. Você não faz essa diferenciação aqui. Porque se você fizesse essa diferenciação, você ia ser obrigado a dizer como que eu tiro um vetor e passo para cá. Como é que eu transporto um vetor no estado de Hilbert desse espaço de Hilbert para outro espaço de Hilbert? Então tem uma lei de transformação entre espaços de Hilbert. A gente não faz isso. A gente fala que esses dois caras são os mesmo espaço.
Tá certo? Só que quando você faz isso, o que acontece é que essa transformação regida por essa equação, não é representada por um operador unitário. O que é estranho. A probabilidade não se conserva de um tempo para o outro. Né? Só que as pessoas meio que ignoram isso, calculam o espectro de potência e seguem a vida, entendeu? Mas se você quiser olhar realmente o que está acontecendo, tem bastante coisa ali. Tá certo? Onde é que eu estava? Eu fui para lá, deixa eu cá. Mais alguma coisa? Mas isso a gente faz em mecânica quântica, viu, pessoal? Para quem não está acompanhando talvez muito a nossa conversa, quando você faz a mecânica quântica, você fala que o seu espaço de Hilbert ele é o mesmo dependente do tempo. A gente se aproveita muito do tempo absoluto de Newton para isso, né? Porque, em princípio, você deveria dizer, ó, por que o operador posição X tem uma representação num tempo e tem a mesma representação em outro tempo e você faz esse transporte trivial? Né? Não é uma coisa simples. É que a gente faz e não percebe, né? Ok, então se você fizer a quantização de Dirac, você vai encontrar isso aqui. E agora o I some, tá? A única diferença é esse I. Eu estou botando H cortado igual a 1, tá, pessoal? H cortado igual a 1. O I vai sumir daqui, vai ficar assim. Oi? Pronto. Certo? Então, isso é um pouco do que a gente já discutiu, né? O que é esse operador dependendo do X? Operador dependendo do X. Aí, agora. Eu estou fazendo quantização de Dirac. Ou seja, eu estou promovendo o meu campo para operadores, ou seja, eu estou pressupondo que existe um espaço de Hilbert bem definido, onde eles atuam como transformações lineares. Sim, mas ele está definido. Porque assim, você na verdade teria que fazer isso com aqueles operadores na Heisenberg Picture, né? Uhum. Nesse caso, o que significa isso? Na verdade, eu estou fazendo tudo Heisenberg Picture. Isso aqui é o comutador no mesmo tempo. Então, mas. Eu botei o X1 aqui e não botei o T, eu deveria ter colocado, para ficar mais explícito, tá? Mas, Eu tô caso, você tem esse operador que você usa para fazer a evolução temporal no mecânica quântica, que ele entra na Heisenberg Picture, quando você faz o... Sem dúvida. E o que é esse operador, já que é justamente esse problema, né? Então, veja, a gente pode escrever o comutador em tempos diferentes, certo? Não é isso que eu estou fazendo. É suficiente para calcular, para definir a quantização da teoria, é suficiente eu definir qual é a álgebra dos operadores no mesmo tempo. Tá certo? Mas você tem razão. Se eu quisesse, na hora que eu quiser calcular a função de 2 pontos, de x1t1 para x2t2, eu precisaria estender isso. Mas não é o que eu estou fazendo aqui. Porque, em algumas situações, se diz analiticamente, em algumas situações muito simples. Né? Mas tem algumas ambiguidades, que é justamente, basicamente a escolha da função de 2 pontos e a definição do vácuo é a mesma. É a mesma coisa, é o mesmo problema. Certo? Eu vou fazer aqui mais no caminho de estudar a escolha das funções de base, mas de um jeito diferente, enquanto existe uma outra maneira muito tradicional, que é estudar justamente a estrutura da teoria da função de 2 pontos. Estrutura de singularidade, de polos. É uma coisa que eu nunca terminei de fazer, é fazer um mapa entre as escolhas que você faz usando o que eu vou mostrar para vocês, que é uma estrutura complexa linear, e a estrutura de polos da função de 2 pontos. Mas é uma coisa que eu nunca terminei. Ok. Né? Então, como eu falei para vocês antes, se o seu Gemini aqui é o seu eta, tá certo? Você tem razões para encontrar, para usar representações no qual as transformações que são simetrias da métrica vão também ser simetrias da representação. Tá? Então você vai escolher o vácuo que fica invariante, você vai escolher as representações de momento que se comportam como vetores, e assim por diante. Isso fixa a representação, por mais que você tenha todas as transformações de Poincaré ligando várias representações, nesse subconjunto de representações todo mundo se conecta unitariamente. Certo? Então não tem muita ambiguidade, meio que esse problema some na teoria de campos em espaços planos. Né?
A não ser que você queira insistir numa feito um RU, alguma coisa assim, onde esse problema todo volta justamente pelos mesmos problemas, né? Ok. Agora é o seguinte, essa estrutura aqui também, ela é um pouco problemática. Você tem aquele delta de Dirac ali, você teria que fazer... se você quiser colocar essa estrutura de forma precisa matemática, você vai precisar fazer muitos passos, tá certo? Então a gente vai, de certa forma, simplificar essa estrutura, introduzindo uma série de pressupostos matemáticos que simplifica muito a nossa álgebra. A gente não vai tentar encontrar uma álgebra que satisfaça esse comutador aqui diretamente. A gente vai fazer uma escolha que simplifica o espaço dos campos, tá certo? E vai quantizar nesse subconjunto de possíveis campos, tá certo? O que vai simplificar bastante o formalismo matemático que a gente tem aqui por trás, tá? Bom, então, a primeira coisa que a gente vai notar é que eu posso pegar aqui, né? Eu vou pegar o espaço, eu vou dizer que esse meu F aqui é o espaço desses vetores aqui, tá certo? E vou pegar aqui um Xi e um R pertencentes ao meu F, sem a barra. Tá? E a estrutura simplética dá pra gente um produto, né? Ou seja, você pode pegar esse cara aqui e fazer o seguinte, produto de Xi e R é definido por a integral numa folha, sempre uma mesma folha, tá, pessoal? E aqui eu vou ter a SAB, RB. Certo? E por que eu tenho um produto, pessoal? Porque se eu pegar esses objetos aqui, né, se pegar o meu F, ele tem uma estrutura natural de espaço vetorial. Né? Só que só uma estrutura de espaço vetorial não serve muito pra gente. Se eu começo a colocar mais estruturas ali, se eu conseguir encontrar um produto interno, alguma coisa, eu consigo definir base, eu consigo definir espaço de Hilbert, bonitinho, né, com todas as propriedades para a gente fazer conta. É basicamente isso que a gente vai fazer. O espaço vetorial vem da linearidade da hamiltoniana. Exatamente. É bastante complicado. Você pegar, por exemplo, um problema de uma partícula num potencial sobre R, você não tem linearidade ali. Nesses casos quadráticos você tem. Então é aquilo que eu estava falando lá no começo. A linearidade que você tem no tangente do seu espaço de fase, ela cai para o espaço de fase. É a mesma coisa que no espaço euclidiano você tem linearidade nas posições, né? Ou seja, você pode somar posições como vetores, né? Mas só acontece quando você está numa variedade mais simples, né? Que você consegue puxar a estrutura linear para a posição. Né? Em geral você não pode fazer isso. Você tem que trabalhar com a linearidade só no espaço tangente. Certo? Esse produto tem uma série de vantagens, né? Bom, primeiro que ele é baseado numa estrutura presente na sua teoria que tem a ver justamente com como você escolheu parametrizar suas condições iniciais. Né? Pode fazer tudo que você fez aqui? Depois, senão vai demorar um pouquinho. Né? E além disso, você consegue calcular que a derivada de na direção temporal desse cara é zero. Certo? Cuidado, meu amor, que isso aí quebra. Certo? Uma continha simples. Se você usar a nossa equação de Hamilton que está aqui, ó, né? Você vai substituir aqui, na hora que ora a derivada aqui, ora a derivada aqui, a antissimetria desse objeto aqui vai fazer com que um termo seja menos o outro e isso vai dar zero. Não, esse é só um Xi. É um Ki, na verdade, é um Ki. Você me confundiu. Vai lá. Vai lá com a mãe, vai, filho. E por que isso é importante, pessoal? Porque significa que se você encontra um conjunto de funções em uma folha que tem uma certa característica de produto entre elas, o fato da derivada ser zero significa que aquelas características permanecem em todas as outras folhas. Então, se você encontra uma noção de ortogonalidade, por exemplo, numa folha, aquilo que era ortogonal em uma folha continua sendo ortogonal em todas. Então, de certa forma, ela globaliza esse conceito que você introduz localmente. Né? Ok. Né? O problema é que esse cara aqui, né, claramente, se eu quiser calcular Ki, esse cara aqui vai dar zero. Certo? Porque isso aqui é uma forma simplética, esse negócio é antissimétrico, isso aqui dá zero. Porém, a gente pode fazer a seguinte brincadeira. A gente pode, primeiro, a presença da forma simplética, ela, né, se vocês pensarem em todos os momentos que vocês viram esse tipo de forma simplética, ele sempre nos permitiu duas coisas. Calcular noções de áreas, né, e noções de independência linear.
Aqui é tudo, ainda já é operador tudo? Não, é só função. Ah, tá. Eu parei aqui, ignora a quantização por enquanto, a gente vai voltar para a quantização depois. Eu acho que eu perdi. Como o senhor definiu esse R de B? Esse R de... Ah, não, é só mais um elemento aqui, ó. Imagina que esse cara aqui é um certo φ, πφ, e isso aqui é um par de funções do espaço. É só isso, designa um valor, né, escalar real para cada ponto do espaço, e esse aqui é a mesma coisa. O R, ele vai ter outra função aqui, pode chamar, sei lá, psi e ppsi. É só isso. É pares de funções reais. Oi? Beleza. Mais alguém levantou a mão? Impressão minha. Bom, o que a gente pode fazer aqui, pessoal? Bom, se eu tenho aqui, digamos, essa combinação linear, né? Isso aqui é uma coisa que a gente vê lá quando você vai discutir Wronskiano, né? Mas a gente repete só para ficar claro o que está acontecendo. Então, eu tenho essa soma aqui, eu digo que ela é zero, tá certo? Bom, eu quero saber se esses dois caras aqui são linearmente independentes. O que eu posso fazer? Eu posso calcular o produto, né, usando a minha forma simplética, dessa soma aqui, com que, uma vez, vai ficar assim, alfa, que R igual a zero, vai ficar beta, né? E se eu fizer com R, mudar a ordem, vai ficar assim, alfa, que R igual a zero, certo? Então, veja, se esse produto aqui for diferente de zero, se eu tiver aqui duas soluções, que eu vou chamar agora de linearmente dependentes, né? Ou melhor, se esse produto for diferente de zero, significa que beta e alfa tem que ser igual a zero, tá certo? Ou seja, a definição de independência linear desses dois caras está 1 para 1 associadas ao produto externo entre eles, produto simplético entre eles, certo? Se o produto é diferente de zero, eles são linearmente dependentes, se não, não. Okay? É um pouco mais complicado do que eu estou falando, tá, pessoal? Mas não é difícil de chegar lá. Bom, então para que serve isso? Eu posso fazer a seguinte brincadeira agora. Eu vou pegar e vou definir um certo vetor novo, V, né? E só para poupar aqui, quando eu não escrever a componente aqui, é porque ela não é importante, tá certo? Na verdade, aqui eu nem precisava ter escrito. Eu posso escrever um V, que é dado por isso aqui, que mais IR, tá certo? E agora, o que eu estou fazendo? Eu estou complexificando minha teoria. É uma teoria num espaço de fase com coeficientes reais, tá certo? Infinito dimensional, porque são campos, tá? A gente pensa que é bidimensional, mas não, é infinito dimensional. Mas agora eu estou complexificando, tá certo? Esse meu espaço F aqui, né, eu estou levando para o F complexificado, que eu vou dizer que esse cara pertence a um F barra, certo? Né? Que é basicamente o F é o mesmo F que eu tinha antes sobre o corpo dos complexos. Okay? Bom, só que esse cara aqui eu posso fazer o seguinte, é fácil ver que o produto simplético de V com V vai ser 2 vezes I o produto de Q com R. Tá certo? Então, se eu encontro pares de soluções, ou de soluções não, pares de vetores linearmente independentes, eles me levam a esse produto interno aqui, ó, que vai ser diferente de zero. Certo? Só que isso não me garante ainda que esse negócio seja positivo. Né? Só me garante que quando eles são linearmente independentes, o produto é diferente de zero. Certo? Bom. Só que o que a gente pode fazer é o seguinte, eu posso pegar um subconjunto desses caras que são positivos, né? Então digamos que eu peguei agora um V desse, com V que é maior que zero. Certo? Se eu encontrei esse espaço, vou botar um rótulo qualquer aqui, vamos pegar aqui, vou usar isso para outra coisa, deixa eu pegar um outro rótulo qualquer, Mi. Vou botar o mesmo, não, fica ruim. Às vezes falta rótulo, pessoal. Vou botar L e M, certo? Então se eu encontro um conjunto de vetores aqui, um subconjunto do meu F barra, de forma que isso aqui é positivo, certo? É fácil ver que se eu pegar o complexo conjugado deles, eu vou ter o seguinte, L, só que eu estou pegando agora o produto entre os complexos conjugados, então é isso aqui, e isso aqui, certo? Ou seja, eu tenho um conjunto de vetores, que tem essa propriedade, e o conjunto complexo conjugado deles vai ter a seguinte propriedade. Eu vou calcular isso aqui, só que isso aqui é igual a menos V, porque isso aqui é antissimétrico,
VL. Mas isso aqui é positivo, por definição, porque eu estou nesse subconjunto aqui. Então significa que isso aqui é negativo. Certo? Dá um certo trabalho, e aí isso aqui está tudo naquele livrinho do Wald, né? Ele que faz a conexão entre o que a gente está fazendo aqui, que é basicamente escrevendo o F barra, que é a complexificação do nosso espaço de fase, e você está escrevendo basicamente o seguinte: o conjunto dos V's que satisfaz isso aqui, eu vou chamar de H, tá certo? Que vai ser um certo espaço agora de Hilbert, né? Você vai ver que as outras desigualdades necessárias para que isso aqui seja espaço de Hilbert são satisfeitas, tá? Soma direta com o espaço complexo conjugado. Certo? Então você dobrou e jogou metade fora, tá certo? Basicamente para você introduzir uma noção de produto interno usando a estrutura simplética que você já tinha, certo? Então, a gente partiu de uma coisa que a princípio não tinha nenhuma relação com o produto interno, deu uma volta aqui, encontrou esse espaço aqui que vai ser desses vetores que vai te dar um produto interno, tá certo? Você consegue normalizar isso aí Em que sentido? para formar um espaço de Hilbert? Sim, sim. Só esse H aqui, né? Isso aqui é um espaço de Hilbert e esse cara aqui é um espaço de Hilbert. O produto entre eles vai ainda ser definido, mas não vai ser um produto interno mais. Mas se você pegar só vetores de H com vetores de H, é um espaço de Hilbert normalizável, bonitinho. Né? E é isso que permite a gente fazer essa quantização aqui de forma mais precisa. Porque a gente vai transformar um problema de quantização digamos, de distribuições, se transforma num problema de uma sequência contável e infinita de comutadores aqui bem definidos. Para continuar a pergunta dele, né, Marcelo? Aqui, espaço, você consegue mostrar que espaço de Hilbert mesmo? Ou seja, que o espaço é completo? Não, você geralmente completa ele depois. Você sempre fala para alunos que o espaço de Hilbert não é apenas produto interno. Você geralmente precisa definir, na verdade, a classe de equivalência das sequências de Cauchy. Ou seja, sim, temos que então aqui você tem que completar Tem, o espaço. tem. Que a gente mostrou. Isso. Ou substituir essa integral para a integral de dele. Tem infinitos passos não triviais em tudo que eu estou falando aqui. Tá? Mas eu não entendo como você vai então substituir, como as distribuições vão ser substituídas por tudo isso? Como, mais uma vez, eu tenho essa parte. Como você vai evitar distribuições? Não é exatamente que você vai evitar as distribuições, mas você vai reparametrizar o seu problema numa base contável. Então, quando você faz isso, você está pressupondo a existência e que aquela base contável está, digamos, preenchendo todo o seu espaço. Você está jogando fora qualquer coisa que não é passível de ser descrita assim. Eu acho que é como se aquela delta ali fosse originada de aquela expressão que você faz com uma base contável. Isso, exatamente. É a mesma coisa, você pode definir esse cara aqui como uma integral de menos infinita mais infinita de Fourier e encontrar uma delta de Dirac. Você pode fazer a mesma coisa num negócio de menos L a L. Né? É claro que o de menos L a L, ele não dá exatamente uma delta de Dirac, mas é uma delta de Dirac, como é que se diz? Dentro de um... Uma relação de completeza. É exatamente isso. Só que nesse truque, na hora que eu estou introduzindo essa relação de completeza, eu estou simplificando o meu espaço. Mas bom, o ponto é, a gente segue esse caminho todo para chegar aqui, certo? E quando a gente faz isso, a gente resolve o nosso problema. Só que a gente resolveu o nosso problema introduzindo um problema bastante complicado, que é como que eu vou fazer isso aqui? Como que eu vou encontrar esses caras aqui? Certo? E aí, o que eu queria ver, vamos ver como é que a gente está de tempo. Até que horas eu posso ir, pessoal? Tá bom. O que eu quero mostrar para vocês agora é um cálculo bem pé no chão, em que a gente vai encontrar esses caras aqui. Mas não só a gente vai encontrar eles, mas a gente vai parametrizar eles de forma bastante conveniente, de forma que a gente consiga conectar uma escolha na parametrização desse vácuo
e um resultado físico, né? Para que a gente possa introduzir, então, conceitos ou princípios físicos para nos guiarem à escolha dessa representação. Você não pode sair disso e já montar a la foto, não? Pode. Isso aqui tá tudo já aqui. É padrão. É isso que nós vamos fazer. Só que eu quero mostrar como parametrizar isso. E qual é a escolha de cada parametrização. E aí vai ter um vácuo para cada escolha de parâmetro. Exatamente. E eles não são unitariamente equivalentes, eles podem ser bastante diferentes. Você pode botar um vácuo e a sua dinâmica aqui vai levar ao aparecimento de partículas no instante seguinte. Em outros vácuos, aparece partícula, mas aparece menos partícula. Ou só num sentido adiabático, né? Ou seja, dentro de uma certa escala de tempo em que a escala é muito maior do que a oscilação natural do sistema, o sistema se comporta como se estivesse em Friedman, em Minkowski, certo? Que é uma noção adiabática do campo. Mas aqueles que a gente chama de super Hubble, aí eles têm uma evolução que é meio que ditada pelo background. Ou seja, você pega um módulo de Fourier que é muito maior do que a escala conectada causalmente, então esses módulos de Fourier eles são dominados pela evolução do background. Ou seja, o seu universo estica os módulos de Fourier e a maneira que ele esticou a maneira que ele estica é dominada pela maneira que o universo expandiu. Né? Você continua chamando essas coisas de vácuo? Como é que é? Pois é, não se tinha uma maneira geral de definir vácuo justamente por causa disso, né? Porque são modos de Fourier dominados pela evolução de fundo. O que nós mostramos é que, mesmo para esses modos, você consegue encontrar, no sentido de sistemas dinâmicos, vácuos que permanecem mais próximo do passado em número de partículas. E que, se você aplica esse princípio, por exemplo, você encontra o vácuo de Bunch-Davies em De Sitter, né, que você tem modos que são super Hubble, nesse sentido que eu acabei de definir, e que, em princípio, você não teria nenhuma noção adiabática para definir eles, mas as duas coisas acabam coincidindo. No caso de Bunch-Davies, para quem não sabe, o vácuo é definido a partir do grupo de simetria de De Sitter, né? E aqui a gente mostra que a gente encontra o mesmo vácuo de Bunch-Davies aplicando esse princípio da evolução que minimiza a criação de partículas. Bom. Bom, então, a gente fez toda essa brincadeira. Esse cara também é um espaço de Hilbert, tá, pessoal? Porque a única diferença do espaço de Hilbert é que ele é negativo definido. Então, tanto faz, é um espaço de Hilbert também. Certo? Então, usando o fato, né, de que eu posso completar esse espaço para virar um espaço de Hilbert bem definido, eu posso, então, ter uma base contável para ele. Eu posso definir um cara aqui, que eu vou botar um conjunto de rótulos K qualquer, tá certo? De forma que o produto desses caras aqui é dado por delta K, K'. Certo? E, da mesma forma, eu vou ter que os produtos dos vetores aqui, por incrível que pareça, é só isso aqui, né? É estrela, estrela, estrela. Isso aqui é menos delta K, K'. Certo? Bom, pessoal, o que a gente pode fazer com isso aqui? Pega uma função qualquer agora. A gente pode pegar, veja, se eu escrevo uma função f pertencente ao meu f maiúsculo barra, naturalmente eu posso escrever o meu f como sendo um f mais que pertence, vou escrever o meu f como sendo um f mais um f menos, onde f mais pertence ao meu h e f menos pertence ao meu h estrela. Então, qualquer função complexa qualquer agora, complexificada, né, eu posso sempre escrever como uma soma direta, eu posso sempre escrever como um pedacinho de cada lado. Né? Isso me permite fazer o seguinte, eu tenho uma relação de completeza nesse espaço e eu tenho uma relação de completeza nesse espaço. Tá certo? Então, eu vou escrever aqui o que normalmente é a primeira página do livro de teoria de campos e espaços curvos, o que me fez, na verdade, fazer esse trabalho, de certa forma, porque eu quis ir cavando ali, encontrando como que você pode simplesmente começar a escrever isso aqui, né? Você escreve que o seu Ki A vai ser igual a uma soma sobre K de RK estrela, Ki
menos RK estrela A RK aqui. Né? Como é que você pega uma teoria de campos qualquer e escreve que φ é igual ao somatório de uma coisa aqui que a gente vai descobrir que isso aqui é o operador de criação, de aniquilação, vezes uma função de base e outra coisa aqui, né? Não é tão simples você entender todos os passos matemáticos, né, que estão embutidos na hora que você escreve uma teoria de campos dessa forma. Todas essas escolhas aqui, essa bifurcação, a existência desses espaços de Hilbert, tudo isso aqui está pressuposto nessa expressão aqui. Né? Pessoal, vocês entenderam isso aqui? Isso aqui simplesmente é a relação de completeza para esse pedaço, está aqui, e esse cara aqui é a relação de completeza para esse pedaço aqui. Tá certo? É um espaço de Hilbert, supostamente a gente fez tudo bonitinho, está tudo bem definido, então eu posso escrever o produto, né, a componente vezes o vetor de base. Certo? Mesma coisa aqui, o menos é porque esse cara tem é negativo definido, tá? Então para ficar bonitinho a gente bota o menos aqui. Tá? Quando a gente quantiza esse negócio, se você promover agora essas expressões para operadores, vou botar um chapéu aqui, vai ter um chapéu aqui, tem uma parte bastante não trivial, porque aqui eu estou estendendo esse produto para operadores também, certo? Tem uma série de questionamentos que você pode levantar sobre o quão bem definido é aquela promoção, tá certo? Se você quiser simplesmente botar o operador dentro da integral e fingir que não tem nada acontecendo, funciona, tá certo? Mas é bom talvez se questionar um pouquinho. Não sei como pegar essa pergunta, porque eu estou vendo que o senhor está sendo consistente com essa anotação, mas realmente é necessário colocar o complexo conjugado em cima do complexo conjugado todas as vezes que o senhor escreve? Não, é só uma questão didática. Eu estou botando, não tem nenhuma relevância matemática, é só para vocês lembrarem que o produto tem o complexo conjugado no produto, entendeu? E aqui os elementos aqui são os elementos complexos conjugados. É só para, né, que aqui é o R que está entrando, que um R é um elemento daqui, então R estrela é um elemento daqui. É só uma questão didática para vocês serem lembrados de que um objeto é de um espaço e o outro é de outro espaço. Então, pessoal, a gente define assim, ó. A gente fala, ó, eu tenho um operador, AK, que nada mais é do que esse cara aqui. RK, estrela, aqui, e eu tenho esse operador aqui. Dagger, é fácil de ver que esse cara vai ser menos RK, aqui, certo? Aqui a gente está pressupondo, novamente, que nossos campos são autoadjuntos. Se a gente estivesse trabalhando uma teoria de campos complexa, isso aqui ia ser diferente, a gente precisaria de 2 pares de operadores de criação e aniquilação, certo? Mas aqui a gente não precisa complicar a nossa vida. Se vocês calcularem isso aqui, novamente, do ponto de vista didático, eu não vou botar o resultado direto, eu vou simplesmente mostrar para vocês que, em geral, esse tipo de comutador, ele vai ficar assim, ó. O comutador, ele vai dar a forma simplética, certo? Isso tem a ver justamente com o fato de que a gente está fazendo um homomorfismo dessas duas álgebras, certo? Né? E que pela escolha que nós fizemos disso aqui ser uma base ortonormalizada, isso aqui é delta de K, K'. Professor, qual que é a relação que o senhor fez entre a relação de completeza e os operadores de criação e aniquilação? Eu só identifiquei na relação de completeza esse cara como sendo operador de criação, de aniquilação e esse de criação. Sim, né? Sim, foi coincidência, né? Porque qual que é o resultado aqui? O ponto é o seguinte, se você pega um campo quantizado qualquer, certo? Você tem infinitas formas de fazer com que o comutador dele satisfaça aquela relação de igual tempo que eu falei lá atrás, certo? Se você decompõe esse campo nessa base R, para que você tenha aquela relação original sendo satisfeita, você vai precisar disso aqui. Essa é a ordem que eu pensaria no problema. Não que isso tenha relação com alguma expansão do Fourier. Não, tem, implicitamente, porque a escolha de Fourier, digamos aqui, está nessa base. Essa é a expansão de Fourier. Ou seja, não, porque justamente é o que eu estava falando para vocês. Você está estendendo essa operação para um campo
e uma função. Aí funciona. entendi. Se você botar campo aqui, aí você vai ter um problema. Isso é muito estranho. Deixa o produto interno aqui, o operador, função. Não seria mais persistente para o É um ordenamento, isso é um ordenamento, né? Se você pensar que o campo admite essa expansão, mas ele não é operador, esse ponto. R não é operador. Mas se você pensar Mas no... não é mais hoje que nós falamos para munir tudo os operadores? Ou não? Não, porque justamente, veja, o problema aqui é como que você vai encontrar uma solução para a tua relação de computação. Ou seja, você quer encontrar uma maneira de forma que esse cara aqui, ó, esses operadores, você quer uma representação para esses operadores de forma que eles satisfaçam isso aqui. Mas que ele não entra igualmente numa forma simétrica em tudo que você fez até agora. Que ele entraram absolutamente da mesma maneira em todo esse formalismo de complexificar, etc. De repente você separa apenas parte real e declara isso como operador. Uma maneira mais... Vou tentar responder a sua pergunta sem responder a sua pergunta diretamente. Uma maneira que se trabalha com esse tipo de relação, mais formalmente, é você não trabalhar diretamente com o campo, aqui num ponto. Você trabalha com o campo smeared, né? Isso que era exatamente a minha primeira pergunta. Esse ele, basicamente, é função que... Exatamente, é isso. É só isso. E aí eu estou encontrando relação de comutação para a versão smeared... Eu não sei como é que é a tradução disso. Para uma... Justamente. É que é exatamente isso aqui. A estrutura de comutador vai te dar a estrutura de posição das funções testes. Existe um jeito, assim, vamos falar, evitar distribuições com o parente. Aham. Mas aqui outra pergunta, eu perdi infelizmente. Como você colocou esse IRK? Ou seja, você afirma que existe esse conjunto ortonormal já total? Uhum. Mas isso não é sempre verdade. Isso vai para espaço de Hilbert separável. Isso. Se espaço de Hilbert for separável, ainda existe sim exatamente a base contábil do seu conjunto total. Uhum. Mas aqui eu não entendo, isso aqui vai ser separável, não vai ser como eu vejo. Isso tem que ser provado. Sim. Eu estou tentando lembrar. No Wald ele vai além, inclusive ele prova que essa escolha é 1 para 1, inclusive em relação à função de 2 pontos. Provavelmente tem uma prova. Tem, com certeza. Aqui não está ela, não. Mas tudo isso é super padrão. Sim, total. Agora eu entendi o ponto que você falou. Ou seja, aqui então quando você escreve essa relação, você está sempre pensando que no fundo você está trabalhando com o limite daquele comutador quando as coisas tendem a um ponto. Porque na verdade aquilo são campos espalhados e aí você está pensando no limite, quando você tende a um ponto aí aparece a tela. Isso. Infelizmente a gente acaba tendo que calcular com base de Fourier que não são campos localizados, né? O mais legal seria fazer isso aqui com uma gaussiana centrada, bonitinha, que você tem uma relação, uma intuição acho que muito mais fácil de entender o que está acontecendo. Mas como a gente... É um problema da definição de partícula global, né? Porque essas partículas são globalmente definidas, então elas dependem dessa relação dessas ondas planas, estão definidas em todo o espaço-tempo, né? Então, infelizmente, eu não conheço uma maneira de impor uma base completa localizada. O pessoal fala de campos com suporte compacto. Isso. O espaço Schwarz, né? Mas eu não sei como, digamos, operar uma base compacta dessa para encontrar resultados explícitos analíticos. Né? Porque o problema é que na hora que você não diagonaliza o operador diferencial, que é o seu laplaciano, o seu sistema fica todo acoplado no tempo. Então é muito mais difícil você estudar a evolução temporal do sistema. Então a base de Fourier ela complica nesse sentido, porque ela te dá essa coisa infinita, mas ela simplifica na evolução temporal. Né? Então Tudo bem com vocês? Na verdade você tem que limitar as funções para serem integráveis num certo suporte
E aí, essas funções, então, você é capaz de escrever com uma forma de Fourier com uma base completa. Uhum. Tá. Uhum. Aí, essa base completa contábil vai formar essas deltas aí. Sim, mas dessa maneira ele limita totalmente essa discussão sobre distribuições, etc. Isso tudo reduz a subestrutura desses espaços de Hilbert para a estrela. Isso. É isso mesmo. Então você nem precisa saber sobre distribuições. Não. Porém, esse produto interno faz exatamente isso. Né? Mas senão o seu resultado não vai depender de R no final. Ou vai depender? Não, na verdade, eu vou mostrar como construir R e as consequências físicas de construir R de uma maneira ou de outra. Porque até agora não tem essa coisa de 2 pontos, né? Até ali em cima. Não. Não. Na verdade, a função de 2 pontos ela já está ali no meio. Ela está implícita no R, né? No R. Uma vez que você define o R... Mas ali, então, esses 2 R's aí, eles são definidos no mesmo ponto ou em pontos diferentes? É na mesma folha, mas no mesmo tempo. Não, é a moto. Mas eu estou falando ali, se você está supondo uma dependência com um X aí da folha, Sim, sim, sim. é a mesma dos dois ou é em pontos diferentes? Não, é no mesmo ponto, porque esse produto aqui é diferente, ele é Então, o integral em isso não X. aparece delta ainda, né? Na hora que você fizer como embaixo, que as duas campos estão definidos em pontos diferentes, Sim, sim, aí tem um passo que você tem que sair daqui e ir para esse. sem dúvida. Mas isso não vai aparecer. Tá. Você não vai... Unicamente determinado? Unicamente determinado. Esse aqui é o interessante. Você acaba numa definição de 4 números reais, mas você mostra que você consegue mapear esses 4 números reais numa escolha de uma estrutura simplética, uma estrutura complexa. E a estrutura complexa equivale à escolha de um vetor no espaço de Minkowski 2 mais 1. Deixa eu ver se eu consigo chegar lá. Dá licença, meu filho. Que impressionante. Ah, que legal. Tá. Então, veja. No momento que eu tenho isso aqui, eu preciso agora construir meu espaço de Fock, tá certo? A versão mais simplista aqui é simplesmente dizer que eu tenho uma representação de vácuo que está, né, descrita por isso aqui. Né? Implicitamente, aqui depende de R e aqui depende de R. Né? Se você quisesse depois calcular os coeficientes de Bogoliubov, eu aconselho botar um R explícito aqui no seu A e no seu vácuo, para você calcular quem é o valor esperado do operador número de um vácuo no outro. Né? Então você consegue calcular todas as transformações. Estudar a evolução unitária é um pouco mais complicado, mas dá para fazer também nessa linguagem, certo? Mas o que importa aqui é o seguinte. Nossa newtoniana tem um operador diferencial, que é basicamente quem vai conectar um ponto do espaço ao ponto vizinho. Né? E esse cara é o nosso D til 2. Certo? E basicamente, você consegue... esse tipo de autofunção aqui é extremamente discutido na literatura, você vai encontrar livros inteiros só sobre autofunções do Laplace-Beltrame, todos os tipos de desigualdades e controles dessas funções. Então elas são bem conhecidas. Tá? Ó. Então a gente pode usar essas autofunções aqui, pessoal, para fazer o seguinte. Enquanto o Ângelo vai complementando ali. A gente introduz... Que impressionante. Ele não aprendeu a usar o que ainda, ele está usando o C. Tá faltando U, né? Porque assim faz. Né? E veja, pessoal, aqui, agora, o nosso rótulo K, ele vai se adotar ao rótulo K necessário para você ter essas funções com outro produto interno, tá? Esse aqui é um produto interno, D3x, que é o produto interno para o qual o seu D2 é autoadjunto, tá certo? Então, a estrutura do seu operador de Laplace, que está aparecendo lá na sua equação de movimento, ela te dá ainda mais um espaço de Hilbert auxiliar, que é esse espaço de Hilbert que eu vou fazer muito rápido aqui, tá certo? Desse cara aqui. Isso aqui é o mais próximo que vocês viram lá, sei lá, desde Elétron 1, vocês estão vendo esses caras aí, certo? E isso serve para quê, né? Se você calcular o seu tensor hamiltoniano agora aqui, você vai ver que ele vai ser um cara desse tipo aqui, ó. Um pontinho aqui, só para lembrar que é só
definindo as coordenadas, tá? A, lambda, K2, 0, 0. Então, isso aqui vai ser uma matriz 2x2 simétrica positivo definida, tá? Esse tipo de matriz positivo definida é a qual que você consegue definir vácuos adiabáticos o tempo inteiro, tá certo? O fato dela ser positivo definida é necessário para isso. Deixa eu botar o K bonitinho. Ok? Aí é um quadrado, isso é lambda K ao quadrado? É porque eu botei aqui o quadrado, é só para lembrar que o operador de Laplace-Beltrame tem autovalores negativos definidos. Aí eu boto um quadrado aqui só para lembrar. Não tem nada de muito importante. E geralmente esse cara aqui é módulo de K ao quadrado quando você quer Fourier simples num T3, num 3 toro. Então, a gente pode fazer a seguinte escolha, certo? E essa escolha, ela tem essa característica de desacoplar os modos, né? Ou seja, você vai botar um outro vetor aqui, certo? E a dependência espacial está toda aqui. Tá certo? E qualquer dependência temporal fica aqui. Coitado. Certo? Isso aqui, pessoal, é método de separação de variáveis, ou se você quiser pensar produto tensorial, você está decompondo seu espaço de funções, no espaço do produto tensorial, de funções do tempo, funções do espaço. Tem algumas situações em que isso não é possível, mas em geral é, tá certo? E você pode fazer essa escolha aqui, né? Tem bastante que dá para ser dito sobre isso, tá certo? Ou seja, o conceito de partícula que você vai encontrar dentro da sua teoria de campos está associado a essas funções de base, certo? Então, não vamos entrar em muitos detalhes, tá? Mas sob circunstâncias bastante gerais, você pode fazer essa separação aqui, ok? Então você está deixando toda a dependência temporal da sua teoria aqui, tá certo? E toda a dependência espacial nesse pedaço aqui, que é a parte de Fourier que está diagonalizando seus operadores, certo? Se você tivesse em Schwarzschild, você teria um problema similar, em que aqui você teria uma função de R, né, e uma coisa aqui dependendo de T e do ângulo sólido, né? Ou seja, você ia fazer um conceito de partícula que depende agora do raio, né, de quão distante você está do buraco negro, em vez daqui, que é um conceito de partícula que depende de em que tempo você está. E por que isso aqui é legal? Porque quando você faz isso aqui, deixa eu até ver se a gente tem que ter muito pouco tempo, eu vou pular algumas coisas. Quando você faz isso aqui, o seu problema de encontrar a base se reduz para o seguinte. Aqui não tem. Esse cara fica assim, ó, R, K, estrela A, S, A, B, R, K, B, aqui é linha. Só que aqui, pessoal, tem um delta de KK linha, né, que veio desse espaço de Hilbert aqui. Tá? Que está me estendendo, eu estou usando esse resultado para reescrever aquela integral que eu tinha aqui dessa forma, tá certo? A separação aqui foi totalmente importante, necessária para fazer isso aqui. Se eu tivesse um tipo de evolução tempo-espaço aqui, as coisas ficariam bastante mais complicadas, certo? Porque aquilo que diagonaliza num tempo não diagonalizaria no outro, tá certo? Mas, bom, isso não acontece para Friedman. Como eu falei, é um toy model bom para você ver um aspecto interessante da teoria de campos emergindo quando você sai do espaço plano, né? Bom, Para resumir, essa separação é bastante sua escolha, ela não segue o plano nenhum. isso. E agora, basta que você encontre vetores R que satisfaçam isso aqui. Porque eu acho que é porque as transformações unitárias, elas não vão mexer na parte do Y, mas só vão mexer na parte T. Isso. Exatamente. Exatamente. Sim, mas você não está saindo da folha. E porque o seu espaço é homogêneo também. Aí só mexe na parte T. Não, estou com a boa aqui, pode deixar. Se eu só posso afirmar a existência dessa base aí de cara, eu não sei sobre essa separação, assim, na teoria. Não sei de sigla, de matemática. Física você pode dar. Não, na verdade... Não, tem que ser, porque como ele falou, se você permitir que não separe, é como se você estivesse analisando, eu imagino, né, aqueles problemas que a energia potencial depende de tempo também. Não, posição. Isso é física, matemática.
Mas aqui, o que você precisa, talvez, uma maneira boa de pensar sobre o que está acontecendo aqui, é quando você voltar lá atrás e você notar que o produto é conservado. Então, eu botei uma extensão no tempo aqui, ó, mas em princípio isso aqui são só coeficientes. Então, é só uma normalização. Tá certo? Isso é garantido pela conservação temporal da minha teoria. Em Friedman. Claro, se for no espaço-tempo que a seção espacial não vai ser comportadinha. Se você for para Bianchi 9, já não vai ser legal. Bianchi 1 eu acho que ainda dá, mas porque você ainda mostra que o vetor de base é constante no tempo. Mas se for para um Bianchi mais complicado, eu acho que já não funciona. Certo? Bom, então a gente tem esses vetorzinhos aqui, ó, para brincar agora, certo? Eu botei a dependência em K aqui, mas veja, aqui tem um delta de Kronecker, né? Então esse K aqui pode estar K', porque ele é do segundo R aqui, ó, é isso. Ele pode ser colocado K direto aqui, certo? Então eu vou tentar ir um pouco mais rápido aqui, pessoal, para não deixar vocês muito com fome ou cansados. E o seguinte, esse cara, digamos, você pode pensar que ele é um vetor aqui em R4, certo? Você tem 4 graus de liberdade aqui. 4 números reais para cada modo K, ou seja, para cada modo de Fourier, você tem 4 números reais que você tem que escolher. Só que eles têm que satisfazer isso aqui, tá certo? E naturalmente, se você usar R ou usar a exponencial de menos I θ R, você tem o mesmo produto aqui. Você tem uma liberdade de fase, mas veja, é a mesma fase para φ e para π, tá certo? É uma fase global do seu problema para cada modo K, certo? Então, qual é o espaço que a gente está trabalhando? É no R4, porque a gente tem um vínculo aqui, naturalmente vai ter uma dimensão a menos. É uma variedade que a princípio pode ser uma variedade complicada, né? Mas a gente mostra que se ao invés de trabalharmos com R, a gente introduzir uma relação de equivalência que R é equivalente a S, se somente se R foi igual ao exponencial de menos I θ S, né? A gente pode mostrar o seguinte, vou pegar a classe de equivalência, dado essa relação de equivalência, né, de R, né, que define, então, para mim, unicamente um vácuo. Tá certo? Ou seja, se eu escolho uma classe de equivalência dessa para cada modo K, eu defino unicamente meu vácuo. Certo? Bom, aí o que a gente faz agora aqui é estender essa brincadeira aqui. Esse S vai funcionar como uma métrica, entre aspas, você sobe e desce índice com ele, você faz tensores com esses objetos, tá certo? E um tensor importante é o tensor projeção, AB, que ele projeta no subespaço H. Né? Então ele é, claro que aqui é a versão só para o K, né? Mas a gente pode construir a versão para o R dele, né? E esse projetor K é dado assim, RA, RB estrela. Certo? Só uma versão compacta disso aqui, né? Como eu falei para vocês, eu vou subir desse índice com esse S, depois eu posso passar o paper para ter os detalhes todos, mas como a gente está com um pouco de pressa, eu vou andar em frente. E esse cara, né, você mostra pela completeza que ele pode ser escrito de forma a fazer uma partição da identidade nesse subespaço. Esse cara aqui é delta AB. É um delta de Kronecker, aqui é AB, certo? Que vem daquela mesma partição que a gente fez lá atrás, certo? E, por causa disso, a gente separa o nosso projetor como sendo delta AB mais I, uma matriz AB. Certo? Essa matriz aqui, pessoal, ela vai ter uma série de propriedades interessantes, sendo que a mais interessante dela é que essa matriz é uma estrutura complexa. Ou seja, essa matriz aqui, se você pensar nela AB, BC, né, eu vou usar a notação matricial, então eu vou chamar isso aqui de M², isso aqui é menos a identidade. Tá certo? E o interessante é o seguinte, naturalmente, se você pegar a cara disso aqui, você vai descobrir que o seu M, AB, ele vai ser dado por isso aqui, ó, menos I, RA, RB estrela, menos RA, estrela, RB. Tá certo? Essa matriz, ela vai ter elementos reais, sempre, né? Porque você vê que isso aqui é a parte real, isso aqui é a parte imaginária, mas eu tirei o I aqui. Isso aqui é uma matriz de elementos reais, tá certo?
É uma matriz de elementos reais, cujo quadrado dela, né, ela vezes ela, é igual a menos a identidade. Ela é escrita assim, tá certo? E o que a gente mostra é que existe uma relação de 1 para 1 entre essas matrizes e essas classes de equivalência. Cada classe de equivalência define para cada modo K um vácuo, só que você pode ou escolher classes de equivalência de R, ou você pode escolher matrizes MAB, certo? E tem uma série de vantagens. Você mostra, por exemplo, eu não vou entrar nos detalhes aqui, porque não vai ter tempo, que essas matrizes AB, elas podem ser escritas assim: seno hiperbólico de alfa, cosseno hiperbólico de alfa, exponencial de menos gama, cosseno hiperbólico de alfa, exponencial de gama, menos seno hiperbólico de alfa. Certo? E você mostra que alfa e gama pertencem a R2. Qualquer ponto aqui em R2 é suficiente, te dá uma definição de modo diferente, tá certo? Eu estou resumindo um monte de coisa, tá? Essas matrizes aqui, elas estão ligadas diretamente às funções de 2 pontos, tá? Esse elemento aqui é a função de 2 pontos φ, essa é π, e esse seno aqui, hiperbólico, vai estar ligado ao termo de correlação φ e π, tá certo? Então, a ambiguidade de escolher o vácuo Friedman é exatamente escolher um par de números alfa e gama. Isso. E, bom, esse passo aqui seria um pouquinho demorado também. Eu acho que eu fiquei muito numa parte simples, mas basicamente o que acontece é o seguinte: você pode estudar agora transformações canônicas. Transformações canônicas vão alterar o nosso R e, consequentemente, os nossos R e S aqui, vetores daqui. Essas transformações canônicas, elas vão ter 3 geradores, tá certo? E os geradores vão ser matrizes parecidas com as matrizes de Pauli, tá certo? Vão ser essas matrizes aqui, ó. G1, que vai ser 1, 0, 0, menos 1, que seria a terceira matriz de Pauli. G2, que é a 0, 1, 1, 0. São geradores do grupo simplético SP2, tá? 2R, né? Sobre os reais. E esse cara é o G0, ele vai ser 0, 1, menos 1, 0. Tá? Você vai ver que o produto antissimétrico dessas duas matrizes dá essa aqui, certo? Se você escrever isso aqui com uma álgebra de Clifford, né, você vai descobrir que esses Gs ao quadrado vão ser assim, ó. G0 ao quadrado igual a menos 1, G1 ao quadrado igual a... Quando eu falo 1 aqui é identidade, tá, pessoal? É só notação matricial. E G2 ao quadrado igual a identidade. Tá certo? Então, você pode escrever um vetor qualquer assim, V, botar um U, porque eu já escrevi V para outra coisa. Você vai escrever um U, como sendo alfa G0 mais beta G1 mais gama. Gama não, porque eu já usei para... Vou botar assim. U0, U1, U2, G2. Você vai descobrir que U ao quadrado vai ser menos U0 ao quadrado, mais U1 ao quadrado, mais U2 ao quadrado. Tá certo? Na verdade, isso aqui está dando para a gente uma estrutura de espaço de Minkowski 2 mais 1. Tá certo? E basicamente a gente quer os caras que satisfazem isso aqui, ó, menos 1. Mas isso aqui, pessoal, é U, A, eta, AB, UB. Nesse sentido aqui. Então são vetores tipo tempo unitários. Cada vetor tipo tempo unitário te leva a uma definição de vácuo para aquele modo K. Né? E o mais legal é quando você calcula a equação de movimento para o M. Né? A equação de movimento para o M vai ser dado por 2 vezes. Lembra daquela matriz H, que é a matriz hamiltoniana? Você pode escrever nessa base aqui também, que é uma matriz 2 por 2. Né? Quando você faz isso, você descobre que isso aqui vai ser H externo, que é só a parte antissimétrica dividido por 2, tá? É só produto antissimétrico dividido por 2 de M. Então, o seu vácuo... Resolver isso aqui numericamente é muito mais conveniente do que resolver o problema para o R, porque o R tem ambiguidades, ele gira, né? Ele gira em falso, de certa forma. Né? Quando ele gira, a parte que girou e deu só uma mudança global de fase, ela não é relevante para a evolução daquele estado. Né? Quando você vai para o M, você acaba numa equação... São equações não lineares para alfa e gama, mas numericamente mais bem comportadas do que as lineares que você tem para essas 4 componentes reais aqui. Né? Então, para resolver no computador, isso aqui é hiper conveniente. Na minha biblioteca tem tudo implementado, se vocês quiserem um dia brincar com isso. E o interessante é que, por exemplo, se você tiver em Minkowski,
Esse cara aqui é uma constante. Esse cara aqui, ele não depende do tempo. Lembra? São aqueles coeficientes, fator de escala, o modo né, o alto valor do Laplace-Beltrame aparece ali dentro. E se ele é constante, você pode escolher que o seu M é igual a H. E isso aqui é, obviamente, uma solução. Isso aqui é um ponto fixo. É o único ponto fixo. Então, esse cara aqui é o vácuo de Minkowski. Esse é o vácuo que a gente usa quando a gente faz teoria de campos em espaços planos. Tá certo? Infelizmente, eu não pude mostrar um pouco mais de detalhe desses passos aqui, mas não são muito complicados, tá? São uns continhos interessantes. Mas o que nós fizemos nesse paper foi estudar, então, quando você tem um H que depende do tempo, porque você está em Friedman, quais são as soluções para essa matriz M aqui que te mantém mais próximo do ponto de partida. Você descobre que esse M aqui, né, como todo mundo sabe, esses vetores aqui, eles habitam um espaço hiperbólico bidimensional, né, que é o espaço dos vetores tipo tempo normalizado, é o espaço hiperbólico. No caso, como é 2 mais 1, é um espaço H2. E você descobre que os coeficientes de Bogoliubov são as distâncias entre pontos no espaço hiperbólico. Não é exatamente, tem uma função de proporcionalidade, mas é interessante você ver que a geometria do espaço hiperbólico é exatamente a geometria que te define as distâncias e, consequentemente, a criação de partículas. Quanto mais distante no espaço hiperbólico, mais partícula foi criada. Quanto mais próximo, menos partícula foi criada. Então, se você estuda soluções gerais disso aqui em Minkowski, você descobre que existe esse ponto especial, que é esse ponto H0. Qualquer solução que começa aqui permanece aqui, porque é um ponto fixo. E soluções que começam em volta fazem isso aqui, ó. Giram em volta desse ponto. Nunca alterando a distância, porque o seu beta, né, o seu coeficiente de Bogoliubov não muda no tempo. Quando você vai fazer isso para um espaço curvo, o que acontece é que esse ponto aqui, ó, quando está no sistema adiabático, ele vai se movendo vagarosamente. Só que como você está numa situação adiabática, esse giro ele vai sendo arrastado pela evolução do seu H aqui, certo? Então esse vácuo que acompanha a sua newtoniana é o vácuo adiabático que a gente usa para definir o vácuo em cosmologia, né? E o problema do Super Hubble é quando esse cara aqui se move mais rápido do que o seu sistema dá um giro completo, né? E que aí a gente descobriu, justamente estudando a proximidade da matriz M e da matriz M no tempo anterior, e minimizando essa distância, como definir um vácuo, né? Mesmo nessa situação onde a noção adiabática é perdida. Certo? Bom, pessoal, é isso que eu queria falar para vocês hoje. Obrigado, viu, pela atenção. Tá publicado. Eu posso passar para vocês? É porque eu não lembro agora aqui. Ah, do Azteca. Eu passo sim. Assim. E o seu? Tá. Beleza. Você não consegue tirar essa ambiguidade aí, fazendo alguma... Como você definiu essas classes de equivalência, porque deve ter alguma simetria envolvida aí dessa matriz aí. Mas qual a ambiguidade? Da escolha diferente de vácuo originada das diferentes escolhas de alfa e gama. Foi isso que você falou que eu não entendi. Exatamente. Isso aqui são pontos nesse espaço hiperbólico. Aqui são parametrizados por todos os números reais, mas basicamente é um ponto no espaço hiperbólico. O que você descobre é que esse cara aqui sempre te dá um ponto especial no espaço hiperbólico. A newtoniana, ela te aponta, para cada valor de K, ela te aponta com um ponto diferente no espaço hiperbólico. Dependendo da distância que você começa dela, a sua solução vai girando em torno dela. Então, bom, aí é uma parte que eu acho muito interessante, que é você está associando o vácuo um ponto fixo de uma evolução de vácuo. Isso. Isso só acontece em Minkowski. Em Friedman é um problema não autônomo. Então você não tem noção de ponto fixo nem mais muito útil. E aí você tem que ir para Na verdade, isso aqui eu não fiz muito bem. Isso aqui, a espiral aumenta. Ela vai ficando cada vez mais distante desse centro. E aí se você olhar para pensar de trás para frente, você tem um atrator no passado. Ou um repulsor. Essa configuração ali dá a impressão que você tem uma simetria radial no seu problema. Sim. É isso que eu estou falando, por exemplo. Estudar o grupo de Lie dessa equação aqui, né? Não,
você tirar, porque essa ambiguidade ela pode ser tirada se você fatorar por essa simetria. Ou seja, você vai considerar... Sim, eu nunca consegui fazer isso. Eu agora entendi o que você está falando. Você está tentando encontrar... porque, por exemplo, todas as soluções que estão em cada círculo são equivalentes por essa rotação, Sim. essa simetria radial. Sim. Então, para cada uma delas, você pode fatorar pela simetria e você considerar como um único vácuo todas aquelas que são ligadas pela essa transformação de simetria. Sim, sim. Basicamente, para cada ponto, eu tenho um conjunto de outros pontos com mesma distância beta entre eles. Sim, sim, sim. Seriam equivalentes nesse sentido, sim. 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 Mas não é tão simples assim, porque na hora que você evolui, esse cara ele anda numa direção específica. Então, se você imaginar que tem esses pontos que num tempo T eles estão a uma certa distância, os que estão aqui e esse cara se mover para cima, eles vão ter um comportamento diferente dos que estão aqui quando ele se mover para cima. É mais complicado do que pensar. Esse produto externo sentido aqui, É simplesmente o comutador das matrizes dividido por 2. nesse caso, eu faço totalmente você resolver isso exatamente. Você pode resolver... Sim, você pode calcular um propagador para esse cara, sim. Em algumas situações, numericamente, é mais fácil evoluir o alfa e gama, mas na situação de Super Hubble, que eu estava falando para vocês, é melhor calcular o propagador. Você calcula... Mas você precisaria, tipo, de uma solução com um operador de ordenação temporal também. Quando você tem equação desse tipo, alguma coisa compõe, lá, computador, a matriz, tem como resolver isso em geral. Uhum. Esse aqui é o que a gente chama de parte de Lax. Uhum. A parte de Lax significa esse aqui é o mesmo problema, na verdade, de você fazer uma sequência contável de boosts. Tem muitos jeitos. Isso. Que você sempre vai acabar com uma rotação de um boost. Só que você não consegue uma fórmula analítica, né? Sim, mas aqui você resolveu usando o espalhamento inteiro, etc. Sim, sim. Mas o que pode ser estranho para mim aqui é aquela base irricar serviu como função teste. Aham. Então, em princípio, eu esperaria que nada depende desse eixo no final. Ou seja, função teste simplesmente uma construção, vamos falar, intermediária para você escrever fórmulas, mas no final, nada pode depender disso. Acho que essa arbitrariedade em alta gama talvez seja isso. A arbitrariedade em alta gama significa que não depende exatamente da escolha de E, você não tem certeza. Não. O resultado depende desse I, sendo função fechada. O problema é o seguinte, é uma coisa que eu queria até o Adriano fizesse eventualmente. Em vez de fazer isso aqui com uma teoria de campos tão complicada, a gente faz num sistema de 7 osciladores harmônicos acoplados no toro. Porque o problema é o mesmo, né? Quando você trabalha nas bases circulantes, seriam essas bases de autovetores aqui, você desacopla a evolução temporal. Então é mais fácil porque você consegue isolar o problema e ver modo a modo o quanto de partícula está sendo criado. Se eu fizesse uma mudança de base, eu concordo com você, o resultado tem que ser igual. Só que numa outra base qualquer, a evolução iria acoplar o meu M para um K, para um M para um outro K. Todos os M's iam estar acoplados. Né? Então é mais difícil de entender dinamicamente o que está acontecendo. Eu esperaria que esse R entraria alguma coisa tipo normalização. O que acontece em ser classificado? Quando você introduz essas funções deixa para regularizar alguma coisa lá, essa escolha da função deixa, no final aparece como normalização da sua energia, ou alguma coisa assim. Aqui não. E outra pergunta é que talvez seja mais fácil fazer isso para 2 dimensões. Eu não sei se isso é possível fazer. É muito legal para 2 dimensões. Diz 2 campos, né? Você cai em Minkowski 3+1. Fica bem mais complicado. Mas você cai, porque aí você acaba no gerador do grupo simplético SP4. E aí você tem muito mais geradores, são 10 geradores, se eu não me engano, e aí esses 10 geradores formam também uma álgebra de Clifford, só que agora, porque uma álgebra de Clifford de 4 dimensões, ela tem os 10 geradores, tem 6 rotações, 4 boosts, isso. Tem os 10 geradores também. Ok, a gente vai liberando. Valeu, cara. Valeu. Muito bom. Manda pra mim lá, ou então pede pra